Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e vamos para mais uma aula. Pessoas, estou começando uma nova playlist agora de Bioquímica, então a gente vai começar falando sobre as bases moleculares da vida. Se você quer ver os outros vídeos deste canal, você pode clicar no link na caixinha que vai aparecer aqui em cima, que aí você tem a playlist com todos os vídeos que já foram feitos aqui. Então a gente já tem de ecologia, já tem de metabolismo, agora começando mais uma playlist de bioquímica. Simbora? Então, vamos lá. Bom, começamos dizendo que você é Chomps. Você sabia que você é Chomps? Hoje, professor, Chomps é a tua mãe. Ela também. Meu pai, minha avó, eu, você, todos nós. Porque o Chomps nada mais é do que uma forma mnemônica de você falar sobre os principais elementos que constituem todos os seres vivos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, né, o P é de fósforo, e o S de sulfur, que é o enxofre. Esses são os principais elementos presentes aí em todos os seres vivos, inclusive até na própria composição do planeta Terra. É com base nesses elementos, principalmente, que vai se formar as nossas substâncias orgânicas e inorgânicas, a base molecular da vida, que é o título dessa aula, inclusive. Então a gente tem a água, H2O, hidrogênio e oxigênio. Você vai ter sais minerais aí, por exemplo, cálcio, você vai ter, que já são outros elementos, né? Você tem aqui as substâncias orgânicas, todas elas são com base nestes elementos aqui, certo? Então, só para a gente relembrar, então, os ácidos nucleicos são essas macromoléculas de informação. Vai ser o seu DNA, o seu RNA. Os aminoácidos, né, é um grupo orgânico que tem um grupo amina e um grupo carboxila ligado ao mesmo átomo de carbono. E isso faz eles terem uma característica única, né, que ele tem ali carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? E eles vão se unir, vários aminoácidos se juntam, fazem ligações polipeptídicas e estão aí constituindo as nossas proteínas. Proteínas essas que têm uma carambada de função. Vai ter função de defesa, o seu glóbulo branco, especificamente os seus linfócitos B, eles produzem o tal do anticorpo. O anticorpo nada mais é do que um tipo de proteína. Seu músculo, né, a contração muscular é por um complexo de proteínas que tem ali que são proteínas contráteis, né? Você tem isso aqui, os seus cabelinhos, sua unha, tudo isso é feito a partir de proteína, né? A mesma inclusive que é a queratina. Então as proteínas elas estão em diversos processos aí, enzimas, né, uma classe especial de proteína. Então são coisas indispensáveis à vida e aos seres vivos, né? Só a título de curiosidade, 40% do peso da sua célula, aliás, 40% da massa da sua célula é só de proteína, né? Proteínas de transporte, proteínas de identificação, proteínas de entrada e saída, enfim. Aí nós temos os carboidratos, formados principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. São substâncias aí que a gente chama na bioquímica e na nutrição, a gente chama isso de açúcares. Mas não necessariamente é um açúcar doce, porque na gastronomia açúcar você está se referindo àquela coisa doce que você usa para adoçar, né? Aqui não. Carboidrato e açúcar são sinônimos. A gente está falando de carboidrato, a gente está falando de açúcares, a gente está falando de massa, a gente está falando de pizza, a gente está falando de pão, eles são constituídos exatamente disso, de carboidratos. E é uma das principais fontes de energia para o nosso corpo. Lá no metabolismo celular, inclusive, tem a playlist aqui de metabolismo, a gente falou já sobre como que acontece justamente a metabolização deste carboidrato para a geração de energia na forma de ATP. Temos os lipídios, as gorduras, óleos, graxas, né? Eles fazem parte aí da nossa membrana da célula é um fosfolipídio, então você tem lá um fosfato junto com um lipídio formando ali a composição da sua célula. E eles também são importantes reservas energéticas. A gente armazena energia na forma dessa molécula de lipídio. Então a gente guarda lipídio, acumula lipídio ou transforma em lipídio, porque é mais fácil de guardar. Aí depois sua célula vai lá em uma necessidade, ela vai lá e quebra. Então ele acaba sendo uma reserva de energia. Além disso, a gente tem um monte de sais minerais, que são diversos íons que vão ter aí uma participação nesse processo. Beleza? Vamos falar então nesta aula sobre os compostos inorgânicos. Aí na outra aula a gente fala dos orgânicos.
Então vamos começar falando sobre a nossa querida água. A água, né, a molécula de água, que quimicamente, né, é um H2O. Em breve eu terei uma mesa digitalizadora. Aí vai ficar menos feio. Bonito eu já não garanto não. Então H2O, né, a forminha da água, se eu fosse fazer uma representação mais da forma química dela, é mais ou menos assim, os átomos de hidrogênio ficam aqui mais para cima, numa angulação específica, mais ou menos assim. Olha só a carinha, né? Enfim, então essa é a fórmula química da água, H2O, dois hidrogênios ligados a um oxigênio. A água, ela tem diversas funções pra gente. Ela vai ter... Deixa eu apagar isso aqui. Como é que apaga agora? Aqui. Pronto. Ela vai ter função de transporte de substâncias, não à toa, né? A gente usa no sangue, ele transporta as coisas. 90% do sangue é água, que a água é um ótimo transportador de substâncias. Ela ajuda no equilíbrio osmótico, a entrada e saída de água vai equilibrar o funcionamento da célula. E nessa entrada e saída de água, ela acaba transportando as coisas também. Ela é um agente termorregulador. A sua temperatura interna é regulada a partir dessa água, justamente porque a água consegue carregar bastante coisa. Calor também. Né? Então, quando você, né, na gente especificamente, mamíferos especificamente humanos, a gente tem glândulas sudoríparas, né, espalhadas pelo nosso corpo, que elas vão receber esse sangue que está vindo com essa água que está transportando esse excesso de calor dos seus órgãos e vai transferir essa água, parte dessa água, para a glândula que vai eliminar e junto com essa água elimina o calor. Então é assim que você se refresca, por exemplo. E você ainda tem a sensação de se refrescar porque essas gotículas de água na pele, quando o vento bate, dá essa sensação de frescor. Então você tanto está se termorregulando, quanto ainda sente ali, quando bate um ventinho, você sente aquele, né, calafriozinho bom. Ela é considerada um solvente universal, aí eu faço um parênteses aqui, tá? Quando a gente fala solvente universal, não quer dizer que ela dissolva qualquer coisa, que ela vai carregar qualquer coisa, tem coisas que não se misturam com água, tá? Mas muitas das moléculas são solúveis em água, então por isso que ela é chamada de solvente universal. E ela também é um agente de hidrólise. A molécula de água ela quebra para ajudar a fazer algumas ligações importantes, para desfazer ligações, para criar ligações. Lá na fotossíntese, que a gente já falou lá no metabolismo, ela é usada, essa molécula de água é o que inicia todo o processo ali da fotossíntese, né? Então a água tem uma série de propriedades que faz ela ser importante para os seres vivos. E ela ainda tem ligações entre as próprias moléculas de água, ela faz ali pontes de hidrogênio, né? Que é uma força de atração relativamente fraca, mas ao mesmo tempo bem forte. Né? Quem nunca mergulhou numa piscina, né? E primeira vez que tu foi mergulhado, dá aquela barrigada e quando você bate na piscina, pá! Como se fosse um sólido, né? E depois é que você afunda. Justamente por conta dessas ligações aí. É isso, entre essas propriedades, que faz, por exemplo, você ter a tensão superficial, que faz com que essas molequinhas aqui fiquem meio que ligadas. Então, se você distribui bem o peso ali em cima, que nem esse inseto está fazendo, ele consegue flutuar sobre a água. Né? Você tem os lagartos basiliscos, que eles usam a mesma estratégia para conseguir atravessar correndo em cima da água. Né? Primeiro que ele é um bicho pequeno, não é um bicho muito grande. Ele tem as patas bem abertas e espaçadas, então ele vai fazendo que nem basicamente o que esse inseto está fazendo. Vai distribuindo o peso ali em cima da água para não criar um ponto só, para não quebrar a tensão superficial e assim ele conseguir se deslocar por cima da água. Beleza? E ela também faz ligações intramoleculares com moléculas, né? Ela forma ligação covalente, que é uma ligação bem mais forte também. Beleza? Então, entre as moléculas de água, entre, né, os hidrogênios diferentes, e o hidrogênio também faz ali ligações mais fortes. Beleza? Bom, então a água é indispensável à vida, né? É o principal constituinte químico da sua célula. Mais de 60, 70% do volume da sua célula é água. Né? Por isso que a gente tem, quando fala, os humanos têm uma composição de 60 a 70% água. Aí as pessoas acham, então se eu furar vai sair água? Na real que sim, né? Porque no sangue, quando você sangra, você está perdendo água também, né? 90% do sangue é água. E você é formado de células e as suas células, boa parte dela é água. Então quando a gente fala que você tem 70% de água, é porque está distribuído pelo corpo, tá? Tem algumas regiões que realmente pode acumular mais água, mas é porque está distribuído.
E a gente não tem nenhum organismo biológico conhecido neste planeta que viva sem água. Todo ser vivo precisa de água. Ah, mas tem o ratinho do deserto que eu vi no jornal que ele não precisa beber água. Sim, mas ele precisa de água mesmo assim. Ué, ele não precisa beber água, mas ele precisa de água? Sim. O que acontece é que, como ele está no deserto, a seleção natural favoreceu com que ele não precisasse beber, ingerir a água aqui líquida, mas ele vai conseguir pegar a água do alimento dele. Afinal de contas, ele come outros seres vivos que têm água na composição. Então, o que acontece é que o sistema dele é tão efetivo em pegar essa água do próprio alimento que ele não precisa beber a água líquida. Beleza? Mas ainda assim ele precisa de água. Todo ser vivo precisa. Ok? Então, indispensável para a vida. E aí a gente já entra também nos sais minerais, são outros compostos inorgânicos super importantes. Eles são substâncias, né, formadas por íons, né, que podem ser carregados positivamente, que são os cátions, ou carregados negativamente, que são os ânions. Não se desespere, se você é um aluno de ensino médio, normalmente as questões de biologia não vão te exigir muito essa parte química. O que pode acontecer se você está fazendo uma prova mais integrada, uma prova interdisciplinar, ele te dá um texto falando sobre sais minerais, ele vai te perguntar algumas coisas de biologia e vai ter questão de química junto ali para perguntar dessas questões, interações, etc. Mas normalmente as de biologia elas não perfazem esse aprofundamento químico aí. Entre os principais sais minerais temos aí cálcio, ferro, cobre, iodo, sódio, enfim, falaremos de alguns deles. Começando pelo cálcio, né? O cálcio está ali na formação das suas estruturas ósseas, né? Dente e osso tem cálcio na composição, justamente porque na linhagem dos vertebrados, né, o que aconteceu foi que o cálcio, como ele é importante para um monte de outras coisas, ele acabou sendo guardado internamente. E aí a gente tem os nossos ossos, justamente eles são depósitos de cálcio. Sempre que o seu corpo precisa de cálcio e não tem o suficiente na corrente sanguínea, ele vai lá e tira do seu esqueleto. E aí você precisa repor pela alimentação. Se você não repõe o seu cálcio na sua alimentação, o que vai acontecer? Você vai desenvolver uma osteopenia que pode evoluir para uma osteoporose. Já ouviram falar disso daqui? Normalmente, mais mulheres na menopausa, né, um pouco mais velhas, geralmente apresentam isso. Mas homens também podem apresentar. Tem pessoas que já nascem com uma condição de fragilidade muito grande dos ossos, né, popularmente chamada de osso de vidro, né? Mas o cálcio ele ajuda na contração muscular, ele faz parte ali das enzimas, ele é um ativador enzimático. Durante os processos de coagulação, eu tenho o cálcio que está correndo pelo sangue, ele vai ajudar a ativar ali as plaquetinhas e formar todo o coágulozinho para evitar a perda de sangue. Então ele é uma coisa super importante no seu corpo inteiro. Então, por isso que a gente armazena no osso, e é por isso que o nosso osso tem cálcio, e sempre que você precisa, você tira dali, então você precisa da alimentação para pegar de volta, e a gente sempre pensa em leite e derivados, né, quando se fala de cálcio. Porém, a gente tem cálcio em muitos outros alimentos. Né? Aqui uma tabela comparativa, você consegue 300 mg de cálcio em um copo de leite, ou em 2 a 3 iogurtes, ou então em 2 fatias de queijo, ou então numa sardinha, em 100 gramas de sardinha, então peixe, você também consegue cálcio ali. Cereais, né, tipo aveia, 227 gramas você consegue ali. Você consegue em produtos hortícolas como couve verde, nesses vegetais verde escuro. Frutos secos como nozes, castanhas. Então, se você tem uma dieta restritiva de leite e derivados, não tem problema, você tem cálcio de várias outras formas, tá? Basta pesquisar ou fazer um acompanhamento com um nutricionista, que aí ele pode te indicar, ele ou ela pode te indicar perfeitamente aí o que você pode fazer para suplementar na sua dieta, beleza? Bom, temos aí também o ferro. Não é o ferro metálico, tá? Eu estou falando do íon ferro. Não é o ferro metálico. Não adianta você pegar ali um prego e comer. Você vai ter, no mínimo, uma perfuração intestinal. Se esse prego estiver contaminado com a bactéria do tétano, você pode ter, né, uma doença aí também. O ferro que a gente está falando é o ferro inorgânico iônico, a forma iônica dele, que está ali nos alimentos, beleza? Ele é um componente da hemoglobina, que é a principal proteína do seu sangue, especificamente das suas hemácias, os glóbulos vermelhos. A ausência de ferro vai causar você ter um déficit de hemoglobina, que causa essa condição chamada de anemia. Além disso, esse ferro ele também acaba ajudando no transporte,
né? Ele faz parte da respiração celular. É ele que ajuda a que a hemoglobina consiga carregar e se ligar com o oxigênio. Ele está presente em alimentos de origem animal, né, como fígado, carne, gema de ovo, mas também em alimentos de origem vegetal, como legumes e vegetais de modo geral. A falta causa anemia, o excesso também pode ser problema, apesar de que é muito mais fácil você sofrer pela ausência do que pelo excesso, mas o excesso também vai dar problema, então ele geralmente vai se depositar no fígado, no pâncreas e começar a progressivamente atrapalhar as funções naturais desses órgãos. Bom, temos aí também cobre e iodo. O cobre ele faz parte da síntese, da produção de hemoglobina. Então, olha só, o ferro ele ajuda, ele faz parte da hemoglobina. O cobre ele ajuda na produção da hemoglobina. Além disso, ele também é um fator enzimático, ele ajuda no aproveitamento de vitamina C, que é uma outra macromolécula. Ele geralmente você tem grandes concentrações de cobre no cérebro e no fígado, então fígado por si só, então quando você come um fígado, você está tendo uma dose bastante alta de cobre, mas não é somente lá, em vegetais você também encontra. O iodo, que normalmente a gente não tem na nossa alimentação, porque ele é mais presente em frutos do mar, né? Mas ele é adicionado no sal de cozinha em muitos países aí, se não vou dizer todos, mas em muitos países. Né? E no Brasil incluso. Então se você for lá na tua cozinha agora, pausa esse vídeo, vai lá na tua cozinha, pega lá a embalagem do sal, tá lá escrito sal iodado. Então ele é adicionado de iodo, porque o sal é um dos temperos mais comuns que a gente tem hoje, então é uma forma de garantir que a população toda vai ter uma presença de iodo na alimentação. Porque você precisa de um pouquinho, mas precisa porque ele participa do seu metabolismo, porque você tem um monte de enzimas aqui, enzimas não, hormônios aqui da sua glândula tireoide, que fica mais ou menos aqui na região do pescoço, essa glândula aqui, que são a base de iodo. Então se você tiver um déficit de iodo, você vai ter um hipo quer dizer abaixo, um hipotireoidismo, um funcionamento da sua tireoide abaixo do que ela deveria funcionar. Se você tiver excesso, né, se você ingere muito sal, e como esse sal está iodado, você vai ter agora um excesso. Então você vai ter um hiper quer dizer acima. Tireoidismo, funcionamento exagerado, né? E aí você tem condições atreladas a isso. Então, tanto no hiper quanto no hipo, o mau funcionamento da sua glândula pode acabar gerando essa condição chamada de bócio, que é um inchaço dessa glândula aqui. Além disso, você pode ter também no hipertireoidismo, né? Além desse inchaço, uma protuberância dos olhos, perda de peso, suor, infertilidade, né? Então isso aqui vai ser uma tireoide muito aumentada, funcionando demais, atrapalhando o processo. Enquanto que no hipo, né, abaixo, você vai ter sintomas como cabelo seco, muita irritabilidade, cansaço, a pele bem seca e áspera e o ganho de peso também associado aí. No caso, a sua tireoide está diminuída, ela está funcionando menos do que deveria e a tireoide produz hormônios que participam do controle metabólico das funções do seu corpo. Beleza? Seguindo, temos aí sódio e potássio. Os dois juntos participam do impulso nervoso, na famosa bomba de sódio e potássio. A gente vai falar mais dela numa aula de citologia. O sódio, ele participa do relaxamento e o potássio da contração. Então eles têm também uma atuação aí na sua movimentação, no seu estímulo nervoso, onde o sódio participa do relaxamento e o potássio da contração. Beleza? O potássio também participa da síntese de glicogênio, que é a forma que a gente armazena açúcar no corpo, né, carboidrato. A gente não armazena a forma de glicose, a gente junta ali o glicogênio e guarda no fígado. E também ele faz parte da produção de proteínas e do metabolismo energético. O sódio você acha no próprio sal de cozinha, né, o NaCl. Na é o do sódio. E o potássio você acha em vários outros alimentos, batata, banana, enfim, de origem vegetal bastante. Temos também cloro e fósforo. O cloro ele é importante no balanço hídrico. Ele faz parte da sua digestão estomacal, porque ele faz o famoso HCl, beleza? Que é um ácido extremamente ácido, né? De um pH bem baixo, ou seja, bem ácido. É o ácido estomacal, que fica lá no seu estômago. Ele também é o principal ânion ali do seu meio extracelular. Está presente lá no sal de cozinha. O fósforo ele é importante para a formação só do seu material genético e da sua molécula de energia, o ATP. Então, olha a importância disso. Tudo isso vem pela alimentação, ele também está presente em diversos seres vivos que você se alimenta. E, para a gente fechar aqui, falar do magnésio,
Ele é um componente que está na célula vegetal, então ele faz parte da clorofila ali das plantas. E ele também em humanos, né, no caso em animais, ele também faz parte da ativação de coenzimas, reações que dependem de ATP, então às vezes você tem ali ele participando. Ele fica depositado nos ossos também, e ele está presente em hortaliças verdes, de modo geral, sementes, nozes, leguminosas, então você consegue isso bastante pela sua alimentação, beleza? Pessoas, então esse foi um geralzão aqui sobre as bases moleculares, então esse aqui é um conteúdo de bioquímica que a gente está explorando, tá? Vou fazer já a playlist de bioquímica, que os próximos vídeos serão relacionados aos compostos orgânicos, então carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos e por aí vai, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, compartilha com quem está estudando esse conteúdo. Pode ser, tem a galera ontem que me falou que na faculdade está vendo isso e queria um reforço, então já, esse vídeo aí já serve para essas pessoas também, beleza? Tá estudando para alguma prova, tem algumas provas de alguns concursos que precisam de alguns conhecimentos básicos de biologia, então também serve. E se você quiser deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa aula, eu ficarei grato e vou respondê-los. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Até a próxima.